Olá, nós estamos aqui na nossa aula de contabilidade pública. Nessa aula nós vamos tratar de contabilizações, lançamentos e iniciamos pela realização de uma receita. Antes de falar do contabilização, do lançamento de uma realização de receita, vamos entender o que é a realização da receita, qual a importância da receita na contabilidade pública. Na contabilidade pública, receita e despesa elas são fundamentais. Receita é um meio pelo qual o Estado consegue arrecadar recurso, consegue aí fazer a arrecadação de recursos para poder utilizar nas políticas públicas, para poder utilizar para cumprir as políticas públicas, para cumprir com as suas obrigações de serviços a serem prestados para a sociedade. Então, receita e despesa, elas têm um papel fundamental na contabilidade pública. Como eu disse, é através da receita que o Estado vai conseguir arrecadar dinheiro. Se não existir receita, ele não consegue fazer a arrecadação para poder fazer o pagamento das despesas. Lembrando que na contabilidade pública, as receitas estão vinculadas às despesas, melhor dizendo, as despesas estão vinculadas às receitas. Por quê? Sempre que existe arrecadação, esse valor arrecadado vai ser utilizado para fazer o pagamento de uma despesa. Então, todas as despesas no orçamento estão vinculadas à arrecadação de uma receita. Então, elas têm papel fundamental na contabilidade pública. E tem papel fundamental importante também para cumprir algumas características legais. A receita, por exemplo, ela pode ser utilizada através de distribuição para outros entes governamentais. E aí, distribuindo essa receita em outros entes governamentais, esses entes governamentais vão poder utilizar esse valor da receita para fazer o pagamento das suas despesas, para cumprir com as suas finalidades aí sociais, para cumprir com seus serviços a serem prestados para a sociedade. Então, portanto, tem papel fundamental. Quando eu falo aqui de realização de receita, eu preciso entrar no enfoque orçamentário da receita. O que é considerado uma receita pelo enfoque orçamentário? Vamos lá. Receita pelo enfoque orçamentário é aquela receita que vai ser arrecadada e que está vinculada a uma despesa. Essa receita ela pode ser arrecadada, como por exemplo uma receita de tributos que vai ser arrecadada pelo governo, pela entidade do setor público, né? Aqui é a receita pública pelo governo, ou qualquer outra receita que vai ser arrecadada por um ente público, por uma entidade do setor público. E essa receita, ela pode vir ou não através de uma entrada de recurso financeiro. Por exemplo, a dação de um imóvel em pagamento vai gerar a entrada vai gerar uma receita sem entrada de disponibilidade. Então, dação de um imóvel em pagamento é um exemplo de receita sem entrada de valor de disponibilidade. Aí as receitas, pelo enfoque orçamentário, nós temos lá na Lei 4.320 uma definição de receita que ela diz o seguinte: as receitas, pelo enfoque orçamentário, são aquelas que são arrecadadas no exercício financeiro. Receita que eu arrecado dentro de um exercício financeiro, considero uma receita orçamentária. Inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Mas aí eu tenho exceção. Quais são as exceções de operações de crédito que não são consideradas receitas orçamentárias? Está aqui. Antecipação de receita orçamentária, emissão de moeda e entradas compensatórias não são consideradas receitas orçamentárias. São consideradas receitas extra-orçamentárias. Tá? Receita extra-orçamentária é aquela que não está prevista no orçamento, certo? A receita orçamentária, para que ela possa ser aí, informada no orçamento público, para que ela possa fazer parte desse orçamento, ela precisa passar por duas etapas de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Quais são essas etapas? Planejamento e execução. A etapa do planejamento é aquela etapa onde o governo, a entidade do setor público vai planejar quais são as receitas que ele pretende arrecadar. A etapa de planejamento é aquela etapa onde o ente, a entidade do setor público, o governo, ele vai definir quais são as receitas que ele pretende arrecadar naquele período. Quais são as receitas que vão fazer parte do orçamento, quais são as receitas que vão trazer recursos para os cofres públicos e que serão utilizadas na execução de despesas. Essa etapa aqui de planejamento, ela está diretamente relacionada à fixação da despesa. Por que está relacionada à fixação da despesa?
Porque para que eu possa fixar uma despesa, para que eu possa determinar quais são os gastos, os pagamentos que vão ocorrer naquele período, eu preciso ter receita. Como é que eu vou fazer pagamento? Como eu vou estimar, fixar uma despesa se eu não vou ter recurso suficiente para pagar? Então eu preciso planejar, definir quais são as receitas que eu pretendo arrecadar nesse período, e essas receitas estão vinculadas à fixação das despesas, porque eu não posso fixar despesas superiores àquilo que eu pretendo arrecadar. Então, planejamento é a etapa inicial. A segunda etapa das receitas é a execução. A segunda etapa é composta pela execução. A execução nada mais é do que a realização da receita. Vamos falar agora da contabilização da realização da receita? Portanto, nós vamos falar da contabilização da etapa de execução. A etapa de execução é composta por 3 passos, por 3 estágios. Quais são? Lançamento, arrecadação e recolhimento. O lançamento, de acordo com a Lei 4.320, é a etapa onde nós vamos determinar, onde ocorre o fato gerador, onde a gente vai determinar a existência dessa receita. Ocorre, portanto, o fato gerador dessa receita, ocorre as características aí para que seja registrado o nascimento dessa receita. A arrecadação é quando ocorre a entrada do recurso, quando o contribuinte faz lá o pagamento dessa receita, e o recolhimento é quando ocorre a transferência desse valor para os cofres do Tesouro. Então, essas são as 3 etapas da execução e, portanto, as 3 etapas aqui que fazem parte da contabilização que nós vamos ver agora. Como eu te disse, a gente vai contabilizar a realização de receita. Aqui no exemplo que nós vamos contabilizar, vamos fazer a realização de uma receita de venda de bens imóveis. Então, vamos lá. Os bens imóveis, eles são registrados no patrimônio de uma entidade, que é considerado um bem imóvel. Um prédio, um edifício é um bem imóvel. Então, a entidade do setor público possui um bem imóvel, esse bem imóvel está registrado no seu patrimônio e ele vai fazer a venda desse bem. É importante você entender esse processo para que você consiga raciocinar quais são os subsistemas que serão movimentados nessa contabilização. Primeira coisa é o seguinte, a gente precisa fazer o registro da previsão na Lei Orçamentária Anual. Esse registro da previsão é quando a gente vai fazer a definição, quando a gente vai determinar que essa receita vai fazer parte do orçamento. Então, primeira etapa é esse registro. Depois que a gente faz esse registro da receita, lá na previsão de aprovação na LOA, aprovado na Lei Orçamentária Anual, nós vamos contabilizar como ocorre essa venda de um bem imóvel, como nós registramos essa receita com venda de um bem imóvel na execução orçamentária. Então, são as etapas aí. Iniciamos aqui pelo registro da previsão na Lei Orçamentária Anual. Bom, eu vou fazer o seguinte nesse registro, é a primeira etapa aqui da receita. Eu vou registrar essa receita no meu orçamento. Estou dizendo para você que eu vou fazer o registro dessa receita no orçamento. Se eu vou registrar essa receita no orçamento, que subsistema eu vou utilizar? Lembrando que nós temos o subsistema orçamentário, o subsistema patrimonial, o subsistema de compensação e o subsistema de custos. Que subsistema você acha que eu utilizo para fazer esse registro inicial dessa receita lá na minha lei orçamentária? É o orçamentário, eu vou fazer o registro dessa receita no meu orçamento, então eu vou registrar no subsistema orçamentário. Como eu faço esse registro? Como eu faço essa contabilização? Eu vou debitar a conta 5.2.1.1, que é uma conta de previsão inicial da receita. Essa conta aqui, ela consta lá no plano de contas aplicado ao setor público. Esse código que eu estou trazendo para você é o código que consta lá no plano de contas, para que você conheça quais são as contas que o plano de contas possui. Lembrando aqui que as contabilizações na contabilidade pública, elas seguem as contas que são definidas lá no plano de contas. Então, essa é uma conta que consta no plano de contas, a conta de previsão inicial da receita.
A contrapartida dessa contabilização qual é? Então, eu vou fazer aqui o crédito na conta 6.2.1.1, que é uma conta de receita a realizar. Estou determinando, portanto, lá no meu orçamento que vai ocorrer a realização dessa receita. Quando eu inicio a minha execução orçamentária, eu vou zerar essa conta de receita a realizar. Por quê? Porque eu estou realizando a receita. E aí, nesse momento, eu vou liquidar essa conta. Então, eu estou dizendo para o meu orçamento que eu tenho uma receita que vai ser realizada com o quê? Com venda de bens imóveis. Veja que eu não coloquei aqui, eu não especifiquei qual é a receita. Na prática, no dia a dia, no momento que ocorre essa contabilização, a gente pode fazer essa descrição, a gente pode informar que tipo de receita que eu estou tratando. Receita com venda de bens imóveis, receita tributária, receita de aluguel. Eu posso informar qual é o tipo de receita e aí eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar os códigos aqui no meu plano de contas para trazer essa informação sempre mais específica. Quanto mais eu informe aqui códigos no meu plano de contas, quanto mais informações eu trago aqui, por exemplo, 5.2.1.1, quanto maior o número de contas, de itens registrados na minha conta, na minha rubrica contábil, mais específico eu estou fazendo o registro da informação. Certo? Então, aqui eu deixei ela genérica, porque você não precisa chegar nesse nível de detalhes. E, para ser bem sincera, você não precisa nem decorar código de conta. Não tem necessidade. Estou trazendo por quê? Porque no teu material tem as informações sobre essa conta, as descrições que constam lá no plano de contas, para você conhecer, ok? Então, o que você realmente precisa saber, o que as provas cobram, é o nome da conta. E aí você tem que saber o nome da conta de previsão inicial da receita e receita a realizar no momento em que ocorre o registro da receita na lei orçamentária, certo? Agora a gente vai começar a contabilizar a execução orçamentária. Então veja, pensa comigo. Estou fazendo o registro da receita de bens imóveis. Já fiz o registro lá no meu orçamento e agora essa receita vai ser executada. Ocorreu a receita, eu vendi esse imóvel e vou registrar a entrada desse valor como uma receita, certo? Bom, se eu vou registrar a entrada desse valor como receita, pensa comigo, que subsistema você vai movimentar nessa contabilização? Lembrando que nós temos o subsistema orçamentário, o subsistema patrimonial, o subsistema de compensação e o subsistema de custos. Que subsistema você vai contabilizar, vai movimentar? Primeiro, orçamentário, né? Porque a gente precisa informar no orçamento que essa receita ocorreu. Então, o primeiro subsistema que eu movimento é o orçamentário. Na verdade, não existe essa ordem. Eu estou criando essa ordem para você conseguir entender e memorizar com facilidade. Então, pensa comigo, se você já fez o registro lá no teu orçamento, agora que essa receita ocorreu, você vai informar no teu orçamento que essa receita se realizou. Bom, pensa lá, você vendeu um bem imóvel, concorda que está entrando dinheiro no cofre do Estado? Está entrando dinheiro no caixa, não está? Pela venda do bem. Se está entrando dinheiro no caixa, está movimentando o patrimônio. Não está movimentando? E aí, se está movimentando esse patrimônio, eu preciso fazer o registro em qual subsistema? No subsistema patrimonial. Subsistema patrimonial, aquele que vai registrar as movimentações que ocorrem no patrimônio da entidade. Se está entrando dinheiro, se está saindo um bem, eu preciso movimentar esse patrimônio e aí eu registro no subsistema patrimonial. Então, vamos fazer aí as contabilizações, começando pelo subsistema orçamentário. Veja, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu informei no meu orçamento que eu tinha uma receita a realizar, uma receita que vai ser realizada, ok? Eu não estou realizando essa receita quando ocorre a execução? Estou, então eu preciso dizer o que para o meu orçamento? Que você não tem mais receita a realizar, você já está realizando essa receita. Então vem cá, se no momento em que eu fiz esse planejamento, essa lei orçamentária aqui, essa informação da receita na lei, eu disse que eu tinha um crédito com receita a realizar, e se agora, executando esse orçamento, eu estou dizendo que eu não tenho mais, porque eu já estou executando, eu já estou arrecadando esse valor, eu preciso zerar essa conta.
Como é que eu faço para zerar essa conta? Debito ou credito? Debito. Se é uma conta que foi creditada na Constituição, para zerar eu preciso fazer um débito, fazer um lançamento inverso. E é o que eu vou fazer agora. Então eu vou fazer o que agora no orçamento, no subsistema orçamentário? Eu vou debitar a conta 6.2.1.1 de receita a realizar, veja ali. E eu vou creditar a conta 6.2.1.2 de receita realizada. Certo? Isso no meu subsistema orçamentário. Então, fiz aí a primeira etapa da minha contabilização. Agora eu preciso registrar no meu patrimônio, preciso dizer para o meu patrimônio que ocorreu uma movimentação. Se está entrando dinheiro no caixa, e aí agora a gente está falando aqui de contabilidade pública, mas a contabilização ela fica igual a contabilidade geral, contabilidade financeira aí que a gente chama. Vou fazer uma colinha aqui bem rápida, porque essa contabilização aqui, como eu falei, é igual a contabilização de contabilidade geral. Na contabilidade geral, quando você aumenta o saldo de uma conta do ativo, você debita. Quando você diminui, você acredita. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas porque é contabilidade geral, mas aqui para você saber. Na contabilidade geral, e ocorre isso aqui na pública, no subsistema patrimonial, é a mesma coisa, a única coisa que muda é a denominação das contas, porque a gente utiliza o plano de contas aplicado ao setor público. Quando ocorre a entrada de dinheiro, aumenta o teu saldo de caixa. Aumentando o teu saldo de caixa, aumenta o saldo do teu ativo. Se aumenta o saldo do teu ativo, você vai debitar ou creditar? Você vai debitar. Então, pela entrada de caixa, você debita. Pela saída de um bem imóvel, você tem registrado no teu patrimônio um bem imóvel. Você está vendendo esse bem, concorda que ele está saindo do teu patrimônio. Se ele está saindo do teu patrimônio, o teu saldo de bens, ele vai aumentar ou vai diminuir? Ele diminui porque está saindo um bem do teu patrimônio. Se diminui o saldo dos teus bens, diminui ativo. Diminuindo ativo, você acredita. Então, você vai debitar o saldo de caixa pela entrada do recurso e vai creditar bem imóvel pela saída do teu bem do patrimônio. Então, vou fazer esse registro dessa contabilização. E agora nós encerramos, então, a contabilização no subsistema patrimonial. Debitei a conta caixa e creditei bens imóveis, certo? Contabilizei no meu subsistema patrimonial. Nós já fizemos a contabilização no subsistema orçamentário e fizemos a contabilização no subsistema patrimonial, mas o lançamento ainda não se encerrou, porque nós precisamos registrar no subsistema de compensação. Subsistema de compensação são contas bem específicas, muitas questões, muitas bancas nem consideram. Às vezes, sabe, em algumas questões são feitos recursos aí para essas bancas, mas não funciona, não dá certo. Então, às vezes, eles nem consideram essa contabilização no subsistema de compensação. Mas você tem que saber que nós temos aí a contabilização, portanto, nesse subsistema, que vai fazer o controle desses recursos, o controle das receitas, controle de despesas. Sempre vai ter esse registro, então, no subsistema de compensação. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui no subsistema de compensação, portanto, nós vamos debitar a conta 7.2.1.1, que é a conta de controle de disponibilidade de recursos, e vamos creditar a conta, só não se confunda aqui que nós estamos falando do subsistema, e agora a gente vai fazer o crédito, na conta 8.2.1.1.1, que registra disponibilidade por destinação de recursos.
destinação de recursos. Certo? Concluímos, então, a contabilização da realização da receita. Que é uma dívida pública, então? A dívida pública são créditos da Fazenda que são exigíveis em função do transcurso do prazo de pagamento. Esses créditos podem ser de origem tributária ou não tributária. Os créditos de origem tributária são aqueles relacionados aos tributos, óbvio, e aqueles de origem não tributária, como o próprio nome diz, não estão relacionados aí a tributos, certo? Então, essa é a dívida ativa. Dívida ativa a receber, a arrecadar. Eu, entidade do setor público, tenho um valor de dívida ativa a receber. Se eu tenho um valor de dívida ativa a receber, eu tenho um direito ou uma obrigação? Eu tenho um direito, um valor a receber, ok? Isso é importante para que você consiga entender daqui a pouquinho quais são os subsistemas que nós vamos utilizar. Bom, antes de fazer a contabilização do recebimento de dívida ativa, você precisa identificar que tipo de fato é. É um fato permutativo ou modificativo? Por que isso é importante? Para que você, de novo, consiga identificar quais são os subsistemas que você vai contabilizar. Recebimento de dívida ativa é considerado um fato permutativo. Por que permutativo? O que é um fato permutativo? Fato permutativo é aquele que vai movimentar os componentes do patrimônio sem alterar o patrimônio líquido. Quando ocorre uma movimentação, uma contabilização alterando o patrimônio líquido, nós temos um fato modificativo. E aí pode ser modificativo aumentativo, se aumenta o PL, ou diminutivo, se diminui. Nesse caso, nós temos aí um fato permutativo. Ele vai movimentar componentes do teu patrimônio sem alterar o patrimônio líquido. Que componentes ele altera? Que componentes ele movimenta? O recebimento de uma dívida ativa. Ele vai gerar o aumento do teu ativo, porque, pensa lá, eu estou recebendo um valor de dívida ativa. Se eu estou recebendo dívida ativa, não está aumentando o meu caixa? Está entrando dinheiro. Se entra dinheiro e aumenta o caixa, aumenta ativo. E também vai acontecer a diminuição de um outro ativo. Qual é esse outro ativo que diminui? O teu direito, a gente não acabou de ver que vai registrar um direito. Você tem um valor a receber de dívida ativa. Se você recebe, diminui o teu saldo de direitos. Se diminui os teus direitos, diminui o seu ativo. Então, é considerado um fato permutativo porque vai gerar uma movimentação no ativo, pelo aumento, pelo recebimento, e uma diminuição do ativo pela liquidação, pela extinção do teu direito, certo? E aí, sabendo disso, você consegue identificar quais subsistemas você vai movimentar. Fica óbvio, fica bem claro aqui, depois dessa explicação, que você vai movimentar o subsistema patrimonial, porque gerou uma movimentação no teu patrimônio. E você também vai movimentar o teu subsistema orçamentário, porque esse valor de dívida ativa a receber está previsto em orçamento. Então, vamos lá fazer essa contabilização. Vem cá. Contabilizando aqui recebimento de dívida ativa. Vamos começar pelo subsistema orçamentário. Pelo teu subsistema orçamentário, você vai registrar um débito em receita a realizar. E vai creditar a conta de receita realizada. Certo? Isso no teu subsistema orçamentário. Mas nós também vamos movimentar o subsistema patrimonial, porque aconteceu movimentação, permuta entre contas do ativo, movimentou teu patrimônio. E aí você vai fazer o quê? Vai registrar a entrada de dinheiro no caixa, mas também vai registrar a liquidação da tua dívida ativa. E aí essa liquidação de dívida ativa, se for uma dívida ativa de natureza tributária, ela vai ter uma conta específica, e se for uma dívida ativa de natureza não tributária, vai ser registrado em outra conta. Mesmo caso que nós vimos lá no início da aula, quando a gente contabilizou ali receita a realizar.
A depender da receita, a gente vai fazer aí a descrição certinha, utilizando a rubrica correta no momento do registro, mas para fazer questão de prova, basta você saber quais são as principais contas. Você não precisa decorar código, você não precisa saber detalhes muito específicos, porque as bancas não costumam entrar nesse nível de detalhe. Então, movimentamos o subsistema orçamentário e o subsistema patrimonial. Mas nós também precisamos movimentar o subsistema de compensação. Aquele subsistema que vai registrar os atos de gestão, esse subsistema também vai ser movimentado pelo recebimento de dívida ativa. E aí, quais contas eu vou movimentar? Veja, eu vou apagar aqui para a gente poder utilizar o quadro, porque nós temos algumas contabilizações no subsistema de compensação. Nós vamos debitar a conta de controle, de disponibilidade de recursos. A contrapartida dessa contabilização vai ser disponibilidade por destinação de recursos. Além dessa contabilização, no subsistema de compensação, você vai contabilizar um controle de dívida ativa. Porque lá nesse subsistema de compensação, que registra os atos de gestão, você vai controlar também a dívida ativa. E aí você vai debitar nessa situação créditos inscritos em dívida ativa a receber e vai debitar créditos inscritos em dívida ativa recebidos. Certo? Essas são as contabilizações, portanto, de recebimento de dívida ativa, uma receita também, receita com dívida ativa, uma receita importante, você precisa conhecer. E agora a gente vai começar a resolver algumas questões para fixar o conteúdo que nós vimos em aula. Então acompanha comigo a leitura da primeira questão. Suponha que as seguintes transações governamentais tenham sido registradas em uma entidade governamental durante determinado exercício financeiro já encerrado. Aprovação da LOA no valor de R$100 mil, sendo 60% na categoria econômica corrente e 40% na categoria econômica de capital. Lançamento ao longo do referido exercício de R$50 mil de impostos, sendo arrecadados 80% desse valor. Ingresso de depósitos de terceiros passíveis de devolução. Considerando essas transações, julgue o item subsequente relativo ao regime e ao tratamento contábil aplicável aos impostos. Letra A. Como os recursos financeiros de caráter temporário representam apenas entradas compensatórias, o recebimento de depósitos de terceiros passíveis de devolução não deve ser registrado no rol das receitas orçamentárias. Letra B. Deve ser reconhecida uma receita orçamentária de R$60 mil no momento da aprovação do orçamento. Letra A está certa. Por quê? Porque trata-se de ingressos extra-orçamentários, entradas compensatórias. Então, não vai ser registrado como uma receita orçamentária, vai ser registrado como um ingresso extra-orçamentário. Letra B está incorreta. Por quê? Veja que ali no enunciado ele fala que foi aprovada uma receita de R$100 mil. Se foi aprovada uma receita de R$100 mil, você vai fazer o registro dessa receita de R$100 mil. Aí ele fala por categoria econômica, mas isso não tem importância no momento de fazer o registro. O registro vai acontecer no valor integral dessa receita, independente aí da categoria econômica. Tá? Então ele quis fazer essa relação com a categoria econômica para te confundir, mas você tem que ter em mente que você vai fazer o registro da receita total e por isso a letra B está incorreta. Vamos agora à próxima questão. A realização de receita de alienação de bens móveis deve ser contabilizada mediante lançamento nos subsistemas financeiro, orçamentário e patrimonial, o que gera um débito na conta de receita realizada e um crédito na conta de alienação de bens móveis. Essa questão está incorreta. Nós vamos fazer o registro aqui
no subsistema orçamentário e no subsistema patrimonial. No subsistema orçamentário, nós vamos debitar receita a realizar e creditar receita realizada. E no subsistema patrimonial, nós vamos debitar o caixa e creditar os bens móveis aí dessa questão. Nós não vamos fazer o registro no subsistema financeiro, esse subsistema não existe mais, por isso essa questão está incorreta. Espero que você tenha compreendido, tenha conseguido resolver essas questões. Nós encerramos essa aula por aqui. Bons estudos e até mais!